Já esqueceu de pagar uma conta? Teve que pagar juros por causa disso? Então veja 5 passos para não deixar de pagar uma conta. Quem nunca esqueceu de pagar um boleto no vencimento? A verdade é que às vezes um descuido pode ocasionar o pagamento em atraso de alguma conta, mas o problema é quando o atraso vira recorrente e a desorganização toma conta das finanças. Além do fato de ter que pagar juros, que dependendo da conta pode ser exorbitante, você também pode ser incluído no cadastro de inadimplentes, o famoso nome sujo do Serasa, e dessa forma pode enfrentar dificuldades na hora de conseguir crédito. Nos casos mais graves, ainda é possível ter o serviço suspenso ou até ter os bens penhorados por meio de ação judicial com efeito de arcar com o pagamento da dívida. Segundo os dados do indicador Serasa Experian de inadimplência do consumidor, em janeiro de 2020 eram mais de 63 milhões de consumidores inadimplentes, ou seja, mais de 30% da população brasileira com pelo menos um compromisso vencido e não pago. A pesquisa não foi atualizada, mas com certeza, com a pandemia, o número de pessoas que deixaram de pagar uma conta deve ter piorado ainda mais. Portanto, tendo em vista esse problema de desorganização financeira que afeta a vida de tantos brasileiros, resolvi resumir em 5 passos uma forma de você não deixar de pagar uma conta. Em primeiro lugar, é preciso ter uma visão geral do que está ocorrendo na sua vida financeira. Então, para isso, o primeiro passo é listar todas as contas e datas de vencimento. Ao listar todas as contas e datas de vencimento, você terá de fato uma visão geral de como seus desembolsos são realizados ao longo do mês. Você pode fazer uma simples folha de papel ou em uma planilha, mas é importante fazer esse passo para você poder visualizar como é feita a distribuição de pagamentos ao longo do mês. Para exemplificar, eu elaborei uma lista com uma simulação de contas e datas de vencimento. Então veja que as contas são diversas, assim como as datas de vencimento. A água, por exemplo, tem o vencimento no dia 10, a luz, vencimento no dia 25, o gás no dia 15, a fatura do cartão de crédito no dia 1º, a parcela do financiamento no dia 10, o aluguel dia 6 e o condomínio dia 10. Uma vez que você já listou todas as contas e datas de vencimento e teve um panorama geral de como suas contas se dividem ao longo do mês, o ideal é alterar todas as datas de vencimento para uma única data. Por mais que existam contas em que isso não seja possível, os serviços e produtos mais comuns costumam ser maleáveis, por exemplo, companhia de água, luz e cartão de crédito. Nesse sentido, uma dica interessante é colocar a data de vencimento de 1 a 2 dias após o seu recebimento. Por exemplo, se você recebe no dia 1º, o ideal é colocar o vencimento das contas até, no máximo, o dia 3 de cada mês. Dessa forma, você aproveita o recebimento do salário para se livrar de todas as suas obrigações e, como consequência, o que sobrar você pode usufruir até o final do mês. Assim, baseado na mesma lista do item anterior e supondo que você receba o seu salário todo dia 1º de cada mês, você começa a migrar aos poucos as contas em que for possível alterar a data de vencimento para uma única data. Então, com base na primeira tabela, onde a gente listou as contas e as datas de vencimento atual, eu também fiz um exercício com a data de vencimento futuro, tentando otimizar os vencimentos para uma única data. Como as contas de condomínio e a parcela do financiamento são mais difíceis de mudar a data de vencimento, resolvi ajustar as demais contas para essa mesma data. Como resultado, a maioria das contas será paga no dia 10 de cada mês. O aluguel, por sua vez, também é menos flexível para alteração na data de vencimento, portanto, permanece no dia 6. Você viu? Fica muito mais fácil garantir o pagamento de todas as contas, porque elas estão concentradas em um único dia. Em seguida, depois de alterar a data de vencimento para uma única data, você pode colocar em débito automático todas aquelas contas em que for possível. Dessa forma, toda vez que chegar no vencimento, o valor devido é debitado automaticamente e você evita deixar de pagar uma conta atrasada. Assim como na mudança de data de vencimento, as companhias de serviço básico como água, luz e cartão de crédito
também possuem a opção de débito automático. Por fim, vale lembrar que existe o DDA, Débito Direto Autorizado, que permite que todos os compromissos de pagamento sejam recebidos eletronicamente. Assim, os valores das transações serão automaticamente creditados na conta corrente dos clientes credores. Ou seja, é como se fosse um boleto bancário, porém você só acessa pela sua conta do banco. O quarto passo é definir um dia para pagar as contas. Para não deixar de pagar uma conta na data de vencimento, vale a pena definir uma data limite para programar ou realizar os pagamentos de fato. Em contrapartida, as contas que já estão no débito automático não vão precisar dessa etapa. Porém, as demais contas onde não for possível colocar em débito automático, vale a pena definir um dia específico para realizar o pagamento. Por exemplo, caso você efetue o pagamento das contas direto na agência do banco ou no estabelecimento que vai receber aquela conta, a data deve ser o dia de vencimento. Assim, você se programa para fazer todos os pagamentos de uma só vez. Por outro lado, se você já utiliza as facilidades do Internet Banking, pode definir uma data com antecedência para deixar programado o pagamento das contas na data em que elas forem vencer. No nosso exemplo anterior, já que recebe todo dia 1º, você pode definir o dia 5 como dia para programar todos os pagamentos, seja o aluguel, que vence dia 6, sejam as demais contas que vencem no dia 10. Por fim, o quinto passo é deixar um lembrete. Vale sempre a pena deixar um lembrete para garantir que nenhuma conta vai deixar de ser paga. Em suma, você pode definir um alarme no seu celular, um compromisso no seu calendário de e-mail, ou até deixar um lembrete de papel em algum lugar visível. Você vai ver, com o tempo, você acaba pegando o hábito de pagar todas as contas em dia. Em consequência, você vai economizar com juros e multas e evitará que o seu nome entre para a lista de inadimplentes. Enfim, esse é o planejamento que eu utilizo para o pagamento das minhas contas e que funciona há muitos anos, porque dificilmente eu esqueço ou deixo de pagar uma conta na data do vencimento. Então, experimente colocar em prática essas dicas por alguns meses e me conta nos comentários qual foi o resultado e o que você achou. Agora, antes de terminar o vídeo, eu preciso muito que você deixe o seu like no vídeo e também se inscreva no canal. E se gostou, ainda compartilhe com as pessoas que você mais gosta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.